Bem-vindos ao programa Flávia Mello e a Força do Brasil. Hoje eu recebo um convidado muito especial. Ele é um ícone do jornalismo brasileiro, tem mais de 50 anos de profissão e tem um canal com mais de 2 milhões de inscritos. Com vocês, o nosso querido Alexandre Garcia. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Flávia. Muito obrigado. Pois é, mais de 50 anos de profissão. Comecei em 1971 no Jornal do Brasil, na época em que o Jornal do Brasil era o número 1 do país. Foi o maior prêmio da minha vida. Eu jamais sonhei que, saindo da faculdade, eu fosse entrar no melhor jornal do país. Interessante que 1 ano e meio depois eu já estava como correspondente no exterior. Enfim, aprendi muito, aprendo todos os dias, aprendo a cada minuto, a cada hora. Né? Eu acho que a vida é essa, a gente tem o prazer de aprender. Mas estou à tua disposição, Flávia. Olha, Alexandre, é uma grande felicidade para mim, uma grande emoção te entrevistar. Eu já entrevistei várias autoridades, mas o senhor traz uma emoção especial. Fala para mim, quais foram as emissoras, Alexandre, que você já passou, o que você está fazendo agora? Eu sei que o senhor também, para nós, representa a força do nosso Brasil. Então, conta um pouquinho dessa sua trajetória para a gente. Bom, aí eu vou ter que começar com 7 anos de idade, fazendo papel infantil em novela, na Rádio Cachoeira, rádio da minha cidade, ZYF4. Aos 15 anos eu transmitia a missa de domingo, ao vivo. Era 1h40 ao vivo. Né? Aí um dia que eu entrei num vivo no Jornal Nacional sobre o fim do monopólio da Petrobras, no Congresso, o vivo durou 22 minutos, foi quase o tamanho do Jornal Nacional. Aí eles me disseram, meu Deus, nunca ninguém entrou um vivo... Teve um vivo tão longo assim, eu disse, eu transmitia a missa, né? Ficava eu falando. Mas, enfim, o meu primeiro salário foi lá pelos 16 anos, como locutor, apresentador de programa de auditório, redator de notícia, na Rádio Independente de Lajeado, depois na Rádio Difusora de Porto Alegre. Eu pagava a pensão e os meus estudos fazendo a locução das 10 da noite a 1 da manhã. E tinha 17 anos de idade, 16 anos. Né? E depois teve um período aí que eu me retirei porque fiz concurso para o Banco do Brasil, aí passei, fui em primeiro lugar em 2 concursos, aí achei que estava feita a minha vida, mas não deu. Né? Enquanto isso, eu lecionei português, inglês no curso médio, né, nesse meio tempo, mas não deu, eu estava inquieto, não era isso que eu queria, não queria ser, eu senti que não podia ser bancário. Aí eu fiz vestibular, 01 também no vestibular, 01 na faculdade inteira, fui presidente de aula, presidente do centro acadêmico, né? Meu primeiro dia no centro acadêmico, na PUC, foi a consagração da bandeira nacional na parede do centro acadêmico, para mostrar qual é a nossa pátria, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso sonho. Né? E isso foi lá na PUC. Eu estava no último ano, quando o Jornal do Brasil chamou 3 por voto, né, voto da aula, para prestar uma espécie de concurso. E eu fui primeirão de novo. E aí fiquei no Jornal do Brasil. A minha sorte é que quando o Bordaberry fechou o Congresso, em Montevidéu, eu era o mais próximo, eu estava em Porto Alegre, de onde tinha avião. E aí o Jornal do Brasil teve que me mandar, porque do Rio não conseguiria mandar ninguém. E eu consegui fazer uma entrevista exclusiva com o presidente que havia fechado o Congresso. Graças ao Flávio Tavares, do Estadão. Flávio Tavares, do Estadão, foi um dos banidos para o México no episódio do sequestro do embaixador americano. Né? Foi ele, o Franklin Martins, não sei se o Gabeira estava nessa, o Zé Dirceu, né? E ele estava como correspondente, ele não podia voltar para o Brasil, estava como correspondente do Estadão em Montevidéu.
e não se aguentou e foi para uma reunião dos Tupamaros participar, militância. E aí foi preso. E aí ele estava na minha frente para ganhar essa entrevista. Aí eu ganhei a entrevista. Depois eu encontrei o Flávio aqui no Brasil e disse: Ô Flávio, muito obrigado pela tua militância, me deu uma grande oportunidade. Eu fui primeira página do Jornal do Brasil de domingo, com a foto, tinha 2 fotos na primeira página. A foto de baixo era Bordaberry e eu. E a foto de cima, Elizabeth Taylor casando com Richard Burton. Olha, o senhor aproveitou a oportunidade, né? Não é à toa que é 01 em tudo que faz. Mas aí eu vim para Brasília, o presidente Figueiredo me convidou para trabalhar com ele na assessoria de imprensa, eu fiquei 1 ano e meio lá, saí, fui para a Manchete, foi revista Manchete, eu fui correspondente de guerra pela Manchete, cobri guerra do Líbano, guerra de Angola, guerra das Malvinas, que me rendeu uma ordem do Império Britânico concedida pela rainha, né? E depois, aí eu aprendi televisão, a força. No primeiro dia que entrou no ar, eu já entrei e só tinha um dia de televisão, eu também. E aí fui para a televisão e de lá da Manchete fui para a Globo, onde fiquei mais de 30 anos. Né? Aí saí da Globo, passei pela CNN fazendo aquele programa Liberdade de Opinião, e aí o Tutinha me chamou para a Jovem Pan, onde eu estou agora. Mas o meu grande investimento é no YouTube. Eu tenho o meu canal próprio, o estúdio aqui em casa, né? O estúdio devidamente isolado, com ar-condicionado, etc. E estou com 2.350.000 inscritos, no Twitter 3 milhões e de não sei quanto, no Instagram 1.800.000, então chega aí uns 7 milhões, tranquilo. Né? Rede social é o novo, é a nova maneira de chegar às pessoas e de ouvir as pessoas e de sentir as pessoas. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. Escrevo para 38 jornais semanalmente e faço comentário para 300 emissoras de rádio diariamente. E olha, hoje está no programa conosco. Parabéns, Alexandre. Você é um brasileiro que nos dá orgulho, porque contribui com todo o seu conhecimento, que foi feito através dessa trajetória incrível, né, Alexandre? Quando a gente vê um jornalista como você fazendo esse trabalho, passando a informação de uma maneira coerente, de uma forma educada, respeitosa, esclarecendo a população, trazendo para o nosso país uma consciência política maior, a gente entende quando você começa a narrar sua trajetória desde a infância. Eu sei aí que o senhor teve uma inspiração. O senhor teve algum radialista na sua família que te deu essa inspiração tão especial para entrar por esse meio da comunicação? Bom, meu pai era de rádio, foi por isso que eu comecei com 7 anos. Ele me chamava para a rádio onde ele trabalhava: olha, tem um papel infantil aí, é você. Né? É tu, não é você, lá no interior do Rio Grande do Sul. Né? E meu pai era de rádio, meu pai é um exemplo de trabalho, era um exemplo de trabalho. Ele era narrador esportivo, comentarista esportivo, apresentador de auditório. Ele apresentou a Elis Regina menininha no auditório. Tinha programa de auditório domingo de manhã. Desde pequenininho eu acompanhava meu pai nisso. E transmissões externas, organizava campeonatos de futebol, de vôlei, de basquete, sempre promovia muito esporte. Né? Então, eu acho que ele foi meu modelo, né? Daquele radialista que fazia de tudo. Ele vendia publicidade também, eu acho que ele ganhava mesmo era na venda da publicidade, né? Que deu para sustentar a gente. Eu tive em escola pública, mas depois no ginásio já tive que fazer o ginásio marista. Né? E era num tempo assim que a gente se formava no ginásio e agora te vira. Né? Aí eu fui fazer o científico, tentei entrar na EPA, em Porto Alegre, Escola Preparatória de Cadetes, fiz 3 vezes exame, não passei,
mas aprendi matemática como nunca. Nunca mais tirei outra nota que não fosse 10 em matemática. Então, eu acho que meu pai foi. Acho não, tenho certeza que foi minha inspiração. Você agradece o seu pai por nós. Né? Alexandre, eu observo sempre as pessoas que passam por situações de guerra, passam por situações de crise, elas acabam tendo um olhar diferenciado para a vida, para as questões sociais, para as questões políticas, elas valorizam mais tudo que tem. Eu queria saber o que essas passagens por essas guerras trouxeram para você como conhecimento. Pois é, eu acho que muita formação pessoal por dentro. Né? Eu acordava de manhã no Líbano, via o sol nascer e ficava me perguntando: será que eu vou ver esse sol se pôr? Né? Essa premência da vida. Né? Tanto que um dia o sujeito descarregou um Kalashnikov em mim, o AK-47, é usado no Rio de Janeiro. É um fuzil muito prático, que ele pode pegar lodo, poeira, e funciona sempre. É leve, é fácil de atirar. E o sujeito me confundiu com algum soldado israelense e abriu fogo em mim, um xiita, de um prédio bombardeado. Claro que eu não vi o sujeito, eu só ouvi o zumbido da bala passando. Fui para o chão, como bom infante, né? E depois rastejei até uma floreira, me joguei dentro da floreira, que era de concreto, e ali eu fiquei protegido, mas eu, infelizmente, não tinha um fuzil na mão. Né? Aí eu senti que é assim que acontece na guerra. Por que a gente mata? Tinha um sujeito que não me conhece e que queria me matar. Então, eu queria ter um fuzil para evitar que ele me matasse, e antes disso eu mataria ele. Né? Só que eu não tinha. Então, o que eu descarreguei foi falar da mãe dele, né? Enquanto ele atirava em mim. E botei a teleobjetiva e fotografei a janela onde ele estava. É claro que ele estava no fundo, no escuro. O sujeito não vai aparecer na janela. Depois veio um tanque israelense que ouviu os tiros e se pôs entre mim e o atirador. Quando o tanque virou o tubo, o canhão, né, virou tubo para a janela, o sujeito sumiu, não atirou mais, né, fugiu, porque os israelenses dariam um tiro ali, sem dúvida. Eu lembro que depois eu fui pelo flanco do tanque, o tanque foi voltando à trincheira israelense, assim, uns 200 metros de distância, e eu cheguei na trincheira, a primeira coisa que eu perguntei: onde é o banheiro? Aí eles morreram de rir, né? Cara, banheiro em guerra, né? Onde é que se viu? Eu lembro que eu tomei uma garrafa PET de 1,5 litro d'água, assim, numa vez só. Mas na Angola também, a gente andando sobre minas e vendo as crianças que passaram por minas, cegas, sem braço, sem perna, criança que ia para a escola e pisou em mina, é uma coisa incrível, coisa que a princesa Diana viu lá em Angola. Né? Angola, certa vez, a Manchete tinha contratado um piloto escocês, mercenário, clandestino, decolou do deserto, decolou escondido, e estava só ele e eu. Decolamos 4h30 da manhã para ir para a zona libertada do Jonas Savimbi, né, lá no oeste de Angola, e eu achei estranho o cheiro dele. Ele era um escocês que cheirava a uísque. Né? Eu disse: bom, deve ser o cheiro de todo escocês. Mas ele estava podre de bêbado. E, na hora que a gente estava no ar, ele perguntou: você sabe pilotar? Eu disse: eu não, porque eu não aguento mais. E pumba! E caiu dormindo. Né? Aí eu lembrei de tudo que eu tinha lido a respeito de avião, voo e pilotagem. Eu sabia por que o avião se mantinha no ar, né? O básico da pilotagem, mas nunca tinha pilotado. Só que, meu Deus, já que não tem tu, vai tu mesmo. Conseguiu? E eu cheguei a um ponto em que eu achei que estava... Aí começa a insensatez. Achei que eu estava comandando o avião. E comecei a mexer, a subir, descer, ir para a direita, ir para a esquerda. Né?
bombordo e este bordo, né? Levanta a cauda, baixa a cauda, e saí da rota. E quando ele acordou, a gente estava em cima de mísseis cubanos. Meu Deus! Foi um desespero. Aí ele assumiu, ele picou e passou a ficar assustando o macaco, né? Quase na copa das árvores, que era a única forma de escapar do radar cubano, né? Que eram radares russos, até chegarmos ao campo lá de Pozo, né? Mas olha, o pior foi a Guerra das Malvinas, porque era o dia inteiro a gente policial argentino atrás da gente, querendo ouvir tudo, querendo ver tudo que a gente fazia. Um horror, né? Um horror. Tem um episódio interessante dessa guerra. Eu estava acompanhando pela BBC, né? E aí o ministro da Defesa britânico foi ao parlamento e anunciou que já havia sido retomada a ilha Geórgias, que era um arquipélago, na verdade, as Geórgias do Sul. A guarnição argentina já havia se rendido, só depois de uma salva de artilharia de uma fragata britânica, ou uma corveta, não sei exatamente o navio que era, e os argentinos se entregaram imediatamente. Aí eu sou chamado pelo tenente-coronel, porta-voz da Argentina, que ia dar um briefing. Aí o briefing do coronel, o porta-voz, começou dizendo: neste momento, os nossos heróicos e valorosos soldados estão defendendo as Geórgias do Sul de uma batalha sangrenta ante uma força invasora gigantesca. As praias das Geórgias já estão banhadas de sangue, né? Parecia uma letra de tango. Aí eu levantei o braço: coronel, desculpa, não aconteceu nada disso. O capitão Alfredo Astiz levantou a bandeira branca, depuseram as armas e se entregaram os 120 homens da guarnição das Geórgias do Sul. Ele ficou furioso, desceu do púlpito dele, arrancou minha credencial e me expulsou. A partir dali foi uma perseguição danada. Aí eu disse: meu Deus, eu estava mais seguro lá no Líbano do que eu estou aqui agora. Histórias. Histórias que, com certeza, né, elas acabam também contribuindo para a evolução da visão de mundo, para a valorização de tudo que nós temos no nosso país também. Dá para a gente também a energia para que nós possamos contribuir para que o nosso país também não passe por situações tão difíceis. Agora, Alexandre, sabe o que eu observei? Em todas as questões que você narrou, que passou durante a guerra, existia um preparo seu antes para estar ali, como militar. Não é? Então, e eu vejo hoje muitos jornalistas indo para áreas de guerra, para áreas de conflito sem preparação, e muitos perdendo a vida por causa disso. Eu lembro quando o senhor fez a narrativa de que você recebeu o tiro, você falou: eu abaixei como um bom infante. Sabe, eu estava sozinho na terra de ninguém. O coronel que me acompanhava, com a Uzi dele, ficou longe, né? Dizia assim: olha, você vai por sua conta. Eu acho que se chamava linha verde aquilo, na época. Mas como é que eu identifiquei o primeiro zumbido de abelha passando perto da minha cabeça? O primeiro, né? Ele dava rajadas curtas de 3 ou 4 tiros, né? É que eu tenho um livro de economia que está todo sujo de barro. Porque eu estava numa trincheira e eu tinha prova de economia à noite, né? E eu tinha que avisar pelo telefone, não era nem rádio, era um fio de telefone, os acertos dos tiros de fuzil que estavam batendo em cima, no alvo em cima. Então, quando batia na trincheira, respingava lama no meu livro. Quando batia no alvo, eu ouvia o zumbido passando. Então, eu me acostumei com aquele zumbido de tiro de fuzil. Aí, primeiro zumbido, eu disse: isso não é uma abelha, né? Mas não deu tempo de pensar, foi no automático, aqui na medula, né? Que é
eu não lembro agora do nome, mas é a medula que reage, nem chega ao cérebro. A gente vai para o chão. Vai para o chão, ele atira de novo. Eu levanto a cabeça pensando que foi engano, aí ele dá mais uma rajada. Eu disse, bom, eu tenho que me abrigar, porque daqui a pouco ele me acerta. Aí eu rastejei, também aprendi a rastejar bem rápido, ainda mais com o guia atirando. E assim que ele terminou uma rajada, que ele ia dar aquele descanso, que ele já tinha mostrado a cadência dele, eu fui para dentro da, da, da floreira. Mas tem um outro episódio que vale a pena contar, porque é incrível, né? Eu tinha um posto de gasolina todo bombardeado e tinha um BMW todo perfurado de tiros. E um menino de uns 7 anos, por aí, libanês, retirando água num galão, água que estava vazando do posto de gasolina para levar para a casa dele. Aí eu sinalizei para o menino que eu queria fazer uma foto dele ao lado do BMW todo perfurado. Era uma foto de guerra para manchete. Ele não quis e tal, acabamos nos entendendo em francês. Aí eu ajudei, ele subiu, sentou. Quando eu estava ajudando o menino a sentar no capô do carro, o carro subiu, houve uma explosão. Subiu o carro, subiu tudo, tremeu tudo. E subiu uma fumaça preta logo na frente. E em cima da fumaça preta estava escrito meu nome. Bem grande, Alexandre. Aí eu peguei, fotografei. Eu tenho foto para mostrar. Né? E o coronel lá na frente gritou para mim, vamos embora, começou a artilharia. Né? Aí eu saí correndo, entrei no carro dele, fomos embora. E almoçamos lá em Junier, que é um bairro ao norte. O pessoal estava na praia fazendo surf. E o pau pegando no centro de Beirute, subindo fumaça. Né? E o restaurante funcionando, em plena guerra. Bom, terminou o dia, a gente foi lá para um bunker dos israelenses, das Forças de Defesa de Israel. E o coronel foi ouvir o rádio, notícias na língua que eu não entendia. Aí ele volta emocionado, o rosto vermelho, lágrimas nos olhos, me abraça. Eu disse, o que foi que houve? Você nos salvou a vida. Eu disse, como assim? Você ficou lá com aquele menino querendo tirar foto, esperando e tal. Sabe para onde é que a gente ia? Eu queria te levar, como homenagem a você, ao Hotel Alexandre, para a gente almoçar. E entrou um carro-bomba no térreo do Hotel Alexandre, onde é o restaurante, matou 52 pessoas. Nós estaríamos se você não tivesse se demorado. Né? Olha, Alexandre, está vendo a sua missão aqui no nosso país e a sua tinha que ficar vivo porque a sua missão aqui no nosso país é muito importante. Olha, Alexandre, ouvindo a sua história, eu percebo por que você investe tão positivamente na conscientização política da nossa nação. Fala um pouco, eu sei que você tem até cursos sobre isso. Conta pra gente um pouco dessa história. Como é que o senhor trabalha essa conscientização política através das suas mídias, através da sua educação, da educação que o senhor passa, que você passa para tanta gente, né? Conta um pouco essa história pra gente, Alexandre. Eu tenho uma parceria com uma agência de curso, a Curseria de São Paulo. E tá agora mesmo. Esta semana eu gravei uma atualização do curso, com fatos recentes dos últimos 3 anos, porque o curso todo foi gravado em 2019. É um curso, eu diria, né? Eu sei que já carimbaram de pejorativo o termo, né? É um curso de moral e cívica, digamos assim, de civismo, de cidadania e de ética, em outras palavras. Veja só, eu tenho uma coisa que eu tenho batido muito, para contrapor isso ao pessimismo dessa conspiração pessimista de feche tudo, não trabalhe, não venda, não compre, fique apavorado em casa, em pânico, tudo isso. Né? Eu cobri o milagre econômico. Eu cobri. Eu era repórter econômico do Jornal do Brasil. E eu vi que o Brasil cresceu em 3 anos, a média de 11,2% ao ano, a média. Olha. Isso é mais que China, depois do tricampeonato no México.
Qual foi a fórmula? Foi o Delfim? Foi o Médici? Não. Foi o povo brasileiro com entusiasmo e otimismo. O entusiasmo e otimismo empurra para cima. O pessimismo puxa para baixo. O negacionismo, o negativismo puxam para baixo. Puxa. Então, isso que eu tenho visto, né? O negativismo de muita gente, que eu não sei porque isso é suicida, é masoquismo suicida. Eles não pensam nos filhos, nos netos, eles querem um país o pior possível, para valer, sei lá, as teses ideológicas deles. É uma maluquice, é um ato de destruição, de autodestruição. Eu vejo aí, tem uma empresa de mídia, né, que aposta nisso. Aí perde, né? Diminui a publicidade, diminui a audiência, diminui tudo. E ficam se enfraquecendo, meu Deus do céu. Entusiasmo e otimismo faz o sujeito investir, abrir empresa, procurar emprego, melhorar na vida, né? Tudo isso. É aquela pessoa que fica o dia inteiro falando em doença, vai acabar doente, porque já está doente mentalmente. Então, exatamente. otimismo e entusiasmo. A minha mãe, isso eu aprendi com ela. Minha mãe, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é leitura. Tem muito livro aí atrás, minha mãe morreu com mais de 100 anos. Tem muito livro aí atrás, é livro que ela leu, né, e eu herdei. Poxa, que herança fantástica. Eu via minha mãe lendo o dia inteiro. Todos os fins de dia, 9h30 da noite, eu ligava para ela, ela sabia mais do que eu sobre os acontecimentos do dia, porque era o livro e o radinho de pilha ligados o dia inteiro. Então, é outra coisa, nada de alienação. Minha mãe votou sempre, não parou nunca. Podia parar de votar, mas nunca parou de votar. Né? Então, com argumentos. Né? Eu acho que ela também me politizou bastante. Né? Ela era o DN do Juarez Távora, do Brigadeiro, do Carlos Lacerda. Né? Então, eu acho que é isso também, que essa coisa de a gente não ficar coitadinho de mim e tal. Vamos em frente, olha. Está esperando o quê? Que alguém vai fazer alguma coisa por você? Faça você, em primeiro lugar, alguma coisa por você. Eu costumo dar quando as pessoas vêm muito tristes ou aconteceu uma coisa terrível, eu digo, olha, eu me olho no espelho e acho graça de mim. Aí volta. Eu disse, olha aí, olha a minha cara aqui. Aí a gente sai rindo. Alexandre, que delícia te entrevistar. Dá vontade de ficar aqui até amanhã. Mas eu vou te fazer uma pergunta, porque esse seu otimismo, essa sua energia que move o nosso país, ajuda a mover o nosso país, porque você tem uma autoestima muito forte, você sabe que você é importante para o país. E cada um de nós também possui essa energia e essa força para transformarmos o nosso cenário. Fala para a gente. Posso interromper como Pode. observador? Né? A minha ferramenta é a língua portuguesa. Está na Constituição pela primeira vez que é a língua portuguesa. Eu queria saber por que o amor próprio foi rebaixado à autoestima. Olha! Todo mundo tinha amor próprio. Quando alguém inventou autoestima. Eu sei por quê. Por causa da nossa subserviência à língua inglesa. Self-esteem. Então nós vamos traduzir. Gente, amor. Né? É muito mais forte. Estima não é amor. Amor é muito mais. Muito. Então, vou corrigir. Então, posso repetir? Vamos lá. Então, Alexandre, por você ter esse grande amor próprio, você sabe o quanto você é importante para movimentar esse país que nós tanto amamos. E cada cidadão que tiver também o amor próprio, ele sabe da importância dele aqui dentro do Brasil. Olha, mas antes de encerrar o programa, eu preciso que você fale para a gente o que esse país tem de tão importante para você, Alexandre, e para todos nós, na sua visão.
A coisa mais importante que o Brasil tem é brasileiro. A coisa mais fácil do mundo. Me dá um orgulho enorme de ser conterrâneo dos brasileiros. Também. Brasileiros. Tem gente que faz diferença de cor. Meu Deus do céu, o que é isso? Que racismo é esse? Somos todos brasileiros. É muito maravilhoso. E temos um valor enorme. Olha só, olha o resultado da economia. O FMI disse que nós íamos ter um baque no PIB em 2020 de 9%. Nós tivemos de 4,5%. Por quê? Porque brasileiro levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Depois cresceu quase 5% no ano passado. E os números estão aí surpreendendo a equipe econômica. O que é isso? É o brasileiro. É o brasileiro que resistiu, que não invadiu nenhum supermercado na hora do pior, na hora que estavam pondo pânico na cabeça do brasileiro. Olha aqui a cova aberta para enterrar você. Olha aqui o caixão que o prefeito já comprou para você. Meu Deus do céu, isso é criminoso, isso é nojento. Enfim, inventaram todas essas histórias para deixar a pessoa paralisada. Até hoje eu vejo o sujeito caminhando, correndo no parque de máscara. Meu Deus! Né? O sujeito com medo não percebe o mal que ele está fazendo para si próprio. Né? Mas então, o brasileiro é o grande valor. Mas olha só, parece que a gente tem uma vocação... Eu diria vocação da natureza, de Deus, seja lá a sua crença. Né? Meu Deus do céu, olha esse país. Não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tsunami. Né? O que temos é falta de chuva aqui e ali, mas rios abundantes. O subsolo, meu Deus do céu, a gente não sabe nem o que tem. Agora estamos falando em novidades, nióbio, né? Grafeno. Isso tem muito. Né? A gente está dependendo lá da área que está agora conflagrada lá na Ásia, do cloreto de potássio, e a gente tem potássio aqui também, a gente pode sobreviver com o nosso potássio. Toda a floresta que temos, a Europa deve babar de inveja da floresta que temos, da floresta nativa que temos por aqui. Né? Olha, somos já os campeões de exportação de carne, de soja. Né? O meio-oeste americano, a gente está dando banho no meio-oeste americano em produtividade, em tecnologia no agro. Então, gente, olha a Amazônia Azul que a gente tem, né? Esse oceano imenso, cheio de riquezas. Então, nós temos parece que é uma vocação, né, para alimentar o mundo e para sermos uma tremenda potência. E aí temos esse povo que aceita a brincadeira, que estão tentando impor na cabeça do povo, a gente não está aceitando, querem impor racismo, querem impor coisas idiotas aí que contrariam a biologia. Né? Estão tentando, mas são a minoria. A maioria do povo, né? É essa maioria... eu não quero botar rótulo, mas a maioria que ama o país, que ama seus filhos, né? Como aquela senhora que há 2 ou 3 dias entrou numa escola no Rio de Janeiro que estava erotizando crianças e foi resgatar a filha dela e encheu de desaforo o professor, e faz muito bem. Então, isso é outra coisa que a gente tem que olhar muito bem. A deformação das mentes nas escolas. Professor é para ensinar. Educar é pai e mãe, que precisa assumir a obrigação para com a pátria, para com o país, de educar seus filhos no caminho da lei, né, das disciplinas, da disciplina, que sem disciplina ninguém faz nada. Né? Não se aprende a pregar prego sem disciplina. Né? Isso não é coisa de militar, não. É coisa de humanidade. Né? E mostrar para os filhos o respeito aos outros, não invadir os direitos alheios, se comportar na cidade. A gente não vive sozinho. Né? A coisa que está precisando aqui no Brasil é comportamento urbano, né? Urbanidade, que falta para a gente. Então, tem muitas coisas que, se a gente ajeitar, né, ninguém segura esse
Com certeza! Olha, Alexandre, que alegria te entrevistar, receber essas informações, essas histórias, essa energia tão positiva, porque a energia positiva, ela traz para a gente uma força de trabalho, de investimento em projetos que vão começar a dar certo no dia a dia. E isso é maravilhoso. Olha, eu tenho muito orgulho também em ser brasileira e em ter um brasileiro como você, que dentro desse país comunicando o melhor da nossa nação para o Brasil e para o mundo e chamando a sociedade para participar, sim, das regras, da política do nosso país, que isso é tão importante. Alexandre, Oi. eu vou ter que encerrar, tá? Mas antes de encerrar, só quero que o senhor deixe você, né? Que você falou para chamar de você. Deixe uma mensagem para os nossos brasileiros e para aqueles que admiram o nosso país, que são loucos para morar aqui dentro, para participar dessa alegria, desse aconchego, desse amor que só o brasileiro tem. Flávia, lá no início eu vi que você mencionou que tem uma bandeira do Brasil ali atrás de mim, mas tem uma que está acima. Está lá na cumieira da minha casa. Dia e noite. A noite é iluminada. Você vai mostrar para a gente. Quando eu vou dar ração para os peixes, eu dou bom dia para ela todas as manhãs. É só para lembrar que ela nos representa. Ela é a nossa representante. Mas o que eu queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando é que este é um ano eleitoral. E, na hora de votar, pense no seu filho, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Qual é o país que você quer deixar para eles? É isso, porque está em jogo o futuro dos nossos descendentes nessa eleição de outubro. Muito obrigado pela oportunidade de contar algumas histórias por aqui. Obrigado, Flávia. Obrigada, Alexandre. Eu que agradeço e que você continue aí com esse programa maravilhoso, passando o melhor do país e o seu melhor para todos nós que te assistimos aqui. E eu prometo, Alexandre, que aqui também do outro lado nós também iremos contribuir para mostrarmos o melhor do Brasil e o melhor dos nossos brasileiros. Eu acho que quando a gente se une nessa corrente, não é, de positividade, a gente consegue movimentar essa nação. Tá bom, Alexandre? E olha, aonde eu estiver, onde nós estivermos, as portas estarão sempre abertas para ouvirmos as suas histórias e as suas contribuições. Tá bom? Um grande beijo para ti, para a sua família e para a nossa família brasileira. Tchau, Alexandre. Tchau. Obrigado. Obrigado.